Olá, eu sou Regina Riente. Hoje eu vou ensinar para vocês um bolo light gelado. Uma receita super bacana que pode ser feito para lanche, para acompanhamento como sobremesa também. Então a primeira coisa que nós vamos preparar é o pão de ló. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um pão de ló diet. Por que ele é diet? Porque ao lugar do açúcar, eu vou utilizar o adoçante. E, como sempre, para ganhar tempo, nós já adiantamos o pão de ló, que ele é feito da seguinte forma. Bate na batedeira as claras de neve, como qualquer pão de ló, depois acrescenta as gemas uma a uma, desliga a batedeira, aí nós misturamos a farinha com o adoçante e misturamos com a batedeira desligada nos ovos. Então dá esse tipo de pão de ló aqui, fofinho, macio, forno, como sempre, forno 180 graus, em torno de 20 minutos, ou até que você colocar o palito, enfiar o palito, ele fique limpo e dourado. O interessante dessa receita que eu estou fazendo aqui é que nós vamos fazer na forma de bolo inglês. Por quê? Para dar a aparência de sorvete. Então a pessoa quando olha já fala, nossa, que bolo bacana, isso não é um bolo, é um sorvete. Até confunde pelo aspecto do bolo. Então, primeira etapa que a gente faz. A gente assa o pão de ló nessa forma aqui. Assou, desenformou, ele fica nesse formato aqui. Pode fazer a forma de tamanho pequeno. Essa receita que vocês estão vendo aí no vídeo dá também um bolo de tamanho médio. Aí fica a critério de cada um. Então, assado o pão de ló, espera esfriar. Ele fica assim, desse jeito. A gente pode dividir ao meio. Pega uma faca de pão. Não precisa preocupar de se quebrar, porque esse bolo, como ele vai ser montado dentro da forma, a forma que ele fica ótimo. Olha aqui, ó. Pode fazer, vamos fazer aqui no caso 4 fatias. Eu assei ele em 2 formas e estou dividindo em 4 etapas. Pode assar em uma forma maior também. Isso aqui não tem problema. Eu não tenho forma de bolo inglês. Não tem problema. Assa em forma de bolo comum. Ou redonda, ou retangular, ou quadrada. Isso aí não altera o produto, não. Agora o que é legal é o seguinte, vocês pegam uma forma e forram com papel alumínio. Como ele é um bolo gelado, a gente não precisa estar untando nem nada não. Nós vamos colocar o papel alumínio e vamos levar à geladeira na etapa seguinte que nós vamos preparar agora. Então forrou de papel alumínio, coloca a primeira camada do bolo no fundo da forma, tá? Então na verdade nós fizemos aqui um bolo diet. Aí continuando com a filosofia que ele vai ser diet, a gente faz uma calda bem simples, na verdade é água filtrada ou água mineral, adoçante. O mesmo adoçante que eu utilizei no bolo, eu vou utilizar na calda. Então adoçante para forno e fogão e baunilha, essência de baunilha. Qualquer uma dessas que vocês encontram no supermercado. Se quiser mudar a essência, pode também, eu quero fazer com essência de chocolate, outro sabor, não tem problema nenhum. Eu vou sempre para a baunilha, que é a mais utilizada e agrada geral. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos molhar essa primeira fatia de bolo que nós colocamos dentro da forma. Simplesmente assim, não precisa encharcar muito não, porque esse bolo já é um bolo bem fofinho, ele leva pouquíssima farinha, ele já fica legal, não precisa fazer muito úmido não. Colocou a primeira fatia molhada, a gente vem com o que eu estou chamando aí na receita de creme de confeiteiro. O que é isso, creme de confeiteiro? Nada mais é que um pudim de baunilha. Vocês compram pudim de baunilha? Está fazendo bolo diet? Compra o pudim diet. Se não tem preocupação com açúcar, pode comprar o pudim de baunilha tradicional. Prepara de acordo com a instrução do fabricante. Aí vocês colocam uma colher desse pudim aqui dentro do bolo. Eles vão ter várias camadas, então não precisa colocar muito. Uma colher desse pudim. Aí voltamos com a segunda etapa do bolo. Qual que é a segunda etapa do bolo? Mais uma camada do pão de ló. E vamos molhar de novo com a mesma calda de água, com adoçante e baunilha. Até agora esse bolo está completamente diet. Por que ele é diet? Toda vez que eu faço uma sobremesa diet ou light, eu falo por que é. Que nós substituímos o açúcar pelo adoçante. E nesse caso aqui, o mesmo adoçante que eu utilizei no bolo, que é de forno e fogão, eu utilizei no preparo da calda. Então, qual a segunda etapa? Mais uma colher
do creme confeiteiro ou pudim de baunilha, ou até quem não tiver o pudim e não achar, pode fazer aquele mingau de maisena comum mesmo, que a gente coloca a baunilha, o amido e leva ao fogo, não tem problema não. Aí a última camada, vocês pegam essa que já está mais lisinha, dá uma molhada nela, vocês vão virar ao contrário para ficar mais fácil de fatiar depois. Molha aqui em cima de uma tábua, em cima de uma bandeja e cobre, aqui ó, molhadinha, cobre a última camada do bolo. Aí ó, legal, bonito, fácil. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos levar à geladeira, mais ou menos umas 4 horas, não precisa freezer não, viu gente? Até porque o pudim no freezer não fica legal. Aí para ele ficar bem firme, para a gente poder enfeitar. Deixamos o bolo na geladeira por volta de umas 3 horas, até ele firmar da consistência do creme. E agora vamos continuar a parte final do bolo. Então até então nós estamos fazendo um bolo diet. O bolo pão de ló é diet, o creme é diet. Agora por que nós vamos fazer umas alterações? Continuando o bolo, nós vamos passar em volta um chantilly. Então tem 2 tipos de chantilly. Tem o chantilly comum, que a gente encontra aí, que é o chantilly vegetal. Aviso a pessoa que não pode consumir açúcar, que ele não é diet. Ele é um chantilly que, ele, apesar de ser vegetal, ele contém açúcar. Então, nesse caso aqui, é que eu estou fazendo o bolo light proposital, eu estou usando o chantilly vegetal. Ah, mas eu não posso consumir açúcar, o que eu faço? Aí você utiliza o creme de leite fresco, que ele bate como chantilly. Você leva ele à batedeira com uma colher de adoçante, ele bem gelado. Qualquer chantilly a gente deve bater bem gelado. Aí você utiliza o creme de leite fresco com adoçante, você continua com o bolo diet, tá? Então nesse caso aqui, eu estou chamando de light por isso, porque aí eu já não estou mais utilizando adoçante, estou utilizando o chantilly vegetal, aí o bolo passa a ser um bolo light. Ele tem redução de caloria em relação ao bolo original, com certeza ele tem um bolo light, mas ele não é diet. Então é isso por a razão que eu estou utilizando a terminologia de bolo light. Aí nós vamos jogar o chocolate. Então você vai finalizar enfeitando com as laterais assim de chocolate. Aí que ele fica bonito, que ele fica com cara de sorvete. Porque esse chocolatinho em volta aqui dá uma aparência de um sorvete. Nós vamos terminar com o chocolate e vamos levar à geladeira. Outra coisa que é importante falar, que em geral a gente encontra mais a cereja com açúcar. Uma cliente outro dia até me pediu, me faz uma floresta negra para minha filha. Eu falei, e se eu não encontrar a cereja sem açúcar? Ela me falou, você lava a cereja e coloca. Então, gente, quando a gente lava a cereja e coloca numa sobremesa, a cereja continua tendo açúcar. Tem que ter essa consciência que a cereja, essa cereja bonita que a gente encontra aqui, ela é doce e ela é com açúcar. Se você lava essa cereja, ela continua uma cereja que não é diet. Então, se a pessoa não tem problema com açúcar, utiliza essa cereja. Se tem, eu não aconselho, que pode alterar, né, na questão de saúde, não ser muito legal. Então, não aconselho utilizar. Aí substitui o enfeite aqui por outra coisa que não contém açúcar. Coloca uma fruta vermelha, coloca um morango, coloca qualquer coisa aqui. Agora nós vamos levar à geladeira mais 3 ou 4 horas para ele ficar bem gostoso, bem molhado e com aparência de sorvete. Serve para lanche, sobremesa ou presente mesmo para quem quiser. É um belo presente.